Hola Fausto. Olá, Inácio. Olá, pessoal. Bien, todo bien. Bueno, aquí ya estamos con los estudiantes. ¿Cómo quisieras que sea la dinámica de hoy? ¿Tenés una presentación? ¿Haces una presentación? ¿O hacemos preguntas? ¿O querés empezar haciendo algún comentario respecto del tema de la impresión 3D en la fabricación de los productos de asistencia? Sim, eu tenho uma apresentação, posso mostrar alguns exemplos, mas como você achar melhor, Inácio, Perfecto. como você Vemos la presentación primero. Perfeito. Então, deixa eu projetar aqui. Inácio, eu gostaria de perguntar assim para você e para os estudantes o quão familiarizado vocês são com o procedimento de impressão 3D, se já utilizam rotineiramente nos projetos, só para que eu não retome muita coisa teórica sobre o processo, né? No, algunos sí están familiarizados con la impresión 3D y otros no. Perfeito. Bom, então eu vou fazer uma breve apresentação e depois a gente tem um tempinho para conversar. Pode ser? Sí, ¿cómo no? Está passando? Vocês estão vendo? No, no, no. Está passando os slides? No, Cambiando? no, 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 Fausto. Ah, sim. Entonces, Se está compartiendo el Zoom. Ah! Ahora sí. Está cambiando? Sí, ahora sí está. Sim? Sí, sí. Perfeito. Novamente, boa tarde. E peço licença para fazer a minha apresentação em português. Prometo procurar melhorar e treinar o espanhol para próximas oportunidades. Y nosotros el portugués. Assim aprendemos um com o outro, né? A impressão 3D, ela se insere dentro de um rol de processos de prototipagem rápida relacionado à manufatura aditiva. Então, existem diversos tipos de processos de manufatura aditiva, um deles é a impressão 3D, e alguns processos dentro da impressão 3D, né, que basicamente é a materialização, né, ou a prototipagem a partir de um modelo desenvolvido em computador, um modelo 3D, e que ele passa por um processo de preparação e de fatiamento para, então, ser impresso, né? É um processo de fabricação muito interessante para muitas áreas, né? Tem sido utilizado em diversas áreas, mas particularmente na área da saúde, tem muitas aplicações, né? E principalmente na área das tecnologias assistivas, a impressão 3D trouxe novas perspectivas para a personalização ou customização dos produtos e isso trouxe contribuições aí para a inovação dentro dessa área. Então, eu vou mostrar alguns processos e principalmente exemplificar com alguns projetos que temos desenvolvido. Existem duas principais tecnologias de impressão 3D,
ou processos de fabricação por impressão 3D que estão mais popularizados, né? Um deles é a estereolitografia, que é a impressão, né, a partir de uma resina, um material polimérico, uma resina fotopolimerizável líquida, e que recebe uma projeção de luz, e essa projeção de luz endurece, cura a resina, e você tem, então, um processo de impressão em material líquido, que tem um acabamento muito, muito bom, né? Você praticamente não percebe as camadas da impressão 3D, então o acabamento deste tipo de processo é muito bom, um acabamento muito adequado para quando se espera superfícies lisas, pouco rugosas. Então, é um processo bastante interessante e que tem sido popularizado por meio das impressoras ou das máquinas de impressão 3D domiciliares, inclusive, né? Máquinas pequenas que nós conseguimos desenvolver peças com um acabamento superficial muito bom. E o outro método de impressão 3D bastante difundido e conhecido é o FDM, que é o Fused Deposition Modeling, que é a deposição, a modelagem por deposição de filamento fundido. Então, este é um processo em que existe um bico extrusor que aquece um filamento polimérico plástico, desculpa, filamento polimérico, ele aquece, derrete esse filamento e vai fazendo a deposição camada por camada. Tem muitos benefícios, é um método muito versátil para desenvolvimento de diversas peças, inclusive de impressão 3D, de tecnologia assistiva. Entretanto, o acabamento superficial dele não é da mesma qualidade do que a resina líquida. Então, você normalmente consegue identificar as camadas das peças desenvolvidas por esse processo. Fausto, Oi, pois não? no están trocando las diapositivas. Não estão trocando os slides? No. Ah, perdão. Perdão, um momento. Ahora E sí. agora? Ahora sí. Ahora sí. Sim. Ahora sí. Obrigado. Desculpem. Então, esta é uma impressora de resina líquida, e vocês veem a projeção da luz e endurece a resina, né? Então, como eu disse, observem o acabamento das peças de muita qualidade. E este é um processo, uma peça impressa por meio da tecnologia FDM, também de boa qualidade, mas o acabamento superficial, ele deixa essas marcas, não é, em relação às camadas da impressão. Aqui é um exemplo. Observe que existe um cabeçote que aquece um bico extrusor e que ele deposita este filamento camada por camada até a formação da peça. E ao final você tem uma peça pronta. Estas impressoras de tecnologia FDM, elas oferecem diversas modalidades, diversos tipos de filamento.
Então, o filamento PLA é um filamento muito utilizado por ser muito versátil, exige pouco controle, ele é muito fácil de manipular. Entretanto, observem, ele tem uma alta facilidade de impressão, entretanto, ele tem uma baixa resistência térmica. Então, estes aspectos devem ser considerados por vocês na seleção do tipo de filamento a utilizar. Né? Por exemplo, se você vai trabalhar com uma peça, algum dispositivo que vai estar submetido a temperaturas consideráveis, né, temperaturas mais altas, não é recomendado utilizar o PLA, porque ele tem uma baixa resistência térmica. Você consegue, com um soprador, você consegue aquecer e manipular uma placa impressa em PLA. Então, estas características devem ser levadas em consideração na seleção do tipo de filamento. Né? Por outro lado, um outro filamento muito utilizado é o ABS. O ABS ele tem uma alta resistência térmica, então ele é mais adequado para essas situações que expõem a peça a temperaturas mais altas, né? Mas ele tem um controle, ele exige um controle maior na impressão, né? Normalmente impressoras que são fechadas são mais adequadas para impressão em ABS. Então, existem diversos tipos de filamento, inclusive flexíveis, que podem dar também uma textura um pouco mais próxima do material de borracha, e que pode ser interessante dependendo da aplicação do projeto. Então, esse é um tipo de aplicação em tecnologia assistiva, que é a aplicação no desenvolvimento de órteses. Observem, esta é uma órtese feita à esquerda, feita por processo convencional, que é uma placa de material termoplástico que é aquecida e moldada diretamente na mão do paciente, não é? Se nós temos esta peça, é possível escanear essa peça e realizar alguns aprimoramentos, algumas mudanças para beneficiar o conforto térmico, ventilação, o peso reduzido de uma órtese. Então, é uma das aplicações viáveis e muito interessantes em tecnologia assistiva da impressão 3D. Inácio, está conseguindo acompanhar? Perfeito. Fala? Joia. Uma outra possibilidade de aplicação muito interessante da impressão 3D e que acredito seja também de interesse para o projeto das doenças reumáticas é o desenvolvimento de adaptadores para talheres, por exemplo, colher, garfo, faca, para facilitar a pega, ou deste outro lado, né? Vocês podem ver adaptadores para facilitar a abertura de garrafa. O que eu gostaria de destacar é que muitos destes projetos vocês conseguem encontrar em plataformas open source, como, por exemplo, o Thingiverse, né? Ou seja, são plataformas que disponibilizam estes arquivos de forma gratuita e você baixa o arquivo e prepara para impressão e imprime. Então, de certa forma, essas tecnologias associadas, a impressão 3D associada às plataformas open source, representam uma forma de democratização, né,
do acesso a estes produtos de tecnologia assistiva, na medida em que permitem que qualquer pessoa, em qualquer lugar, que tenha acesso a uma impressora 3D, baixe e imprima estas peças. Então, estes são alguns exemplos de adaptadores que nós imprimimos a partir dessas plataformas de acesso aberto, open source, e testamos, avaliamos em nosso laboratório. Como eu disse no começo de minha fala, talvez a principal contribuição das tecnologias de digitalização ou escaneamento e impressão 3D seja na área de tecnologia assistiva, seja na mudança de produtos padronizados, sem personalização, para produtos personalizados. Ou seja, nós conseguimos agregar ao design desses dispositivos características que atendam da melhor maneira necessidades e preferências dos usuários. Este é um exemplo de projeto em que nós utilizamos essas tecnologias de digitalização ou escaneamento e modelagem e impressão tridimensional. Observem, a partir de uma ideia, de um conceito de produto, que seria um adaptador, um cabo para poder facilitar o manuseio de ferramentas de jardinagem, a partir desta ideia, o processo foi da seguinte maneira: os alunos, as alunas modelaram em clay ou argila a peça até ficarem satisfeitas com o formato, a segurança, a firmeza da pega, e depois você pode escanear ou digitalizar essa peça por meio de um scanner móvel. Então, você tem um modelo tridimensional da peça digitalizada. E, a partir disso, você consegue, então, preparar a peça e prototipá-la ou imprimir em material, em filamento. E, então, você tem um protótipo que pode ser submetido a teste. Então, esse é um processo muito interessante, porque ele agrega tecnologias tridimensionais, digitalização e impressão, a processos de design convencionais ou tradicionais, como a modelagem manual, modelagem em argila. Então, para o desenvolvimento de soluções em escala manual, em que vocês podem modelar na mão uma peça, este é um processo interessante também para desenvolver soluções personalizadas. Este foi um outro processo que também utilizou a impressão 3D por meio de FDM, a tecnologia FDM. Estas próteses de membro superior também são disponibilizadas em plataformas de acesso aberto, que você pode baixar o arquivo e imprimir. Observem que, neste caso, o que foi feito foi também uma digitalização ou escaneamento do molde do braço daquela criança, e então todo um dimensionamento das peças da prótese associado à personalização estética em relação a cores, ao nome, a marcas e das preferências da criança. Então,
esse é um exemplo muito interessante do potencial do uso dessas tecnologias de impressão 3D na área de tecnologia assistiva, justamente por permitir um desenvolvimento de um produto personalizado e facilita, principalmente no caso de crianças, a aceitação e o engajamento ao uso destas tecnologias, né? Observem que, neste caso desta prótese, a região da palma e os dedos da mão foram impressos em um tipo de filamento flexível que dá uma textura de borracha que melhora o atrito, melhora a pega mais firme e segura de objetos. Esse foi um estudo que nós realizamos sobre o uso de impressão 3D na área de tecnologia assistiva. Esse estudo já tem 5 anos, mas observem, foi feito um estudo a partir de levantamento bibliográfico de artigos publicados sobre impressão 3D em tecnologia assistiva, e observem que as principais aplicações da impressão 3D em tecnologia assistiva estão relacionadas a contextos de órteses, próteses e acessórios ou adaptações para as atividades de vida diária. Por exemplo, como aquele abridor ou aquele adaptador de talheres. Então, este é um campo muito estudado dentro da tecnologia assistiva, né? A impressão 3D ela tem sido direcionada principalmente para estes tipos de soluções, órteses, próteses e adaptações para as atividades diárias. E, em relação, ainda a partir deste levantamento, em relação ao tipo de processo de impressão 3D, vocês podem observar que a tecnologia por filamento, deposição de filamento fundido, que é a FDM, ela é a mais utilizada. Ela foi a mais utilizada neste levantamento. A maior parte dos estudos utilizando estas impressoras por deposição de filamento, que são aquelas mais acessíveis em termos de custo e as mais amplamente utilizadas. Então, realmente é a que mais tem sido utilizado nessa área. Em relação aos tipos de filamento, vocês podem observar PLA e o ABS como os principais filamentos utilizados ou materiais utilizados na impressão 3D em tecnologia assistiva. Este foi um outro estudo de revisão sistemática em que nós procuramos encontrar quais são as diferenças, especificamente em dispositivos ortóticos ou órteses, quais são as diferenças entre as órteses convencionais e aquelas desenvolvidas por impressão 3D. Então, observem primeiro que há um crescimento no número de publicações sobre o tema nos últimos anos, e a partir dessa revisão sistemática foi concluído que parece haver melhorias em relação no uso da impressão 3D no desenvolvimento de órteses em comparação às órteses convencionais, principalmente em relação aos seguintes aspectos: amplitude de movimento, função manual, espasticidade, conforto, satisfação
desempenho em atividades da vida diária e custo. Então, observem que existe um potencial, ou existem potenciais benefícios do uso da impressão 3D no desenvolvimento de órteses, por exemplo. Esse foi um outro processo interessante e que fez parte do meu estudo de mestrado, que nós já tem mais de 15 anos, e na época não haviam tantas impressoras 3D disponíveis, não é? Mas nós, como parte da pesquisa, nós gostaríamos de desenvolver um aro propulsor ergonômico, com um formato mais anatômico, e, neste caso, foi utilizado um processo de impressão 3D em pó, como se fosse o gesso, o material em pó, e se solidifica por meio de cabeçotes que jogam cola, glue, e esse pó vai formando estas peças. Então, este é um tipo de processo também muito utilizado, entretanto, as peças, elas não têm resistência mecânica, elas têm pouca resistência mecânica, porque é um pó com cola, mas ela é muito interessante e resolveu uma necessidade de projeto nosso, que foi de gerar moldes de silicone para, então, reproduzir a peça em resina líquida, não é? E aí teve todo um processo de montagem, né? Porque não foi possível imprimir a roda inteira por uma questão de tamanho da impressora também. Mas foi possível imprimir e testar essa solução. Por fim, eu gostaria de apresentar um vídeo de um projeto na área da saúde, mais voltado para crianças hospitalizadas e que utilizou, dentre outros processos, a impressão 3D para o desenvolvimento de brinquedos. Na verdade, foi um projeto de co-desenho entre crianças e a estudante de design, que já se formou, e ela fez um vídeo e que mostra um pouco das tecnologias que nós utilizamos aqui na Unesp, e eu gostaria de passar para vocês.
Bom, é isso, um projeto muito bonito, né? E fico à disposição, Inácio. Temos 10, 15 minutinhos aí para poder conversar. Estamos acá un poco impresionados por todos los laboratorios y las impresoras, termoformadoras, etcétera, etcétera, que bueno, nos gustaría tener en algún momento. Sim, terão, com certeza. La idea era que ahora los estudiantes te pudieran hacer alguna pregunta. No sé si tienen preparada alguna pregunta. ¿Alguien tiene preparada alguna pregunta para Fausto? Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, y es si han desarrollado algunos productos de asistencia mezclando o mixturando la impresión 3D con otros materiales. ¿Y cuáles han sido los resultados de eso? Se desarrollamos projetos misturando impressão 3D com outros materiais. Em alguns projetos, a impressão 3D ela é utilizada para desenvolver parte de uma solução, não é? Essa parte da solução pode ser um cabo, como foi o exemplo da jardinagem, pode ser o encaixe da mão, por exemplo, para abrir uma tampa, mas que precisa de um material mais reforçado. Então, você pode associar esses outros materiais, né? E muitas das vezes, Inácio, a impressão 3D, ela não, em tecnologia assistiva, ela não é o produto final. Ela é um processo de prototipagem que nos permite testar o protótipo, né? Então, por exemplo, às vezes você desenvolve uma solução, um abridor, por exemplo, a impressão 3D te permite testar, mas pode indicar que ele deva ser feito com outro material. Então, aí, no caso, a impressão 3D pode servir como o desenvolvimento de um molde a partir do qual a peça será produzida em outro material, metal, por exemplo. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Me pareció muy interesante que nos mostraras también las cualidades de cada uno de los materiales, de los filamentos, porque están trabajando con diferentes contextos. Entonces, algunos pueden estar sometidos por ahí a altas temperaturas o a diferentes tipos de esfuerzos. Entonces me pareció muy interesante poder tener esa tabla que mostraste como referencia para saber entonces con qué materiales se debe afrontar los productos de asistencia o imprimir los productos de asistencia para estos diferentes requerimientos, ¿no? En función del contexto, digo. Sí. Hola, Fausto. Tengo una pregunta sobre las prótesis para brazos que mostraste. ¿El usuario tiene la oportunidad de mover la mano mediante el diseño o se utiliza algún otro tipo de tecnología para que tenga el control de la prótesis? ¿Cómo acciona a prótese? Si solo con la impresión 3D y los vínculos entre las partes se consigue el movimiento, por ejemplo, de los dedos, o si requiere de algún otro mecanismo.
Sim. Muito obrigado. Ótima pergunta. A prótese, você imprime as peças e depois elas são montadas. Mas o que faz a prótese fechar a mão é um sistema de cabos, fios de nylon que, quando se dobra o cotovelo, a mão fecha. Certo? Perfecto, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Allá hay otra pregunta. Perfeito. Eu queria só antes acrescentar também, Inácio, que eu não detalhei, mas além dos tipos de filamento, vocês podem definir parâmetros de impressão, certo? Então, por exemplo, um parâmetro de impressão que a gente comumente ajusta é a altura de cada camada, a velocidade da impressão, o percentual de preenchimento da peça, né? Você consegue utilizar mais material para deixar a peça mais maciça, digamos assim, mais sólida, Sim. ou ela menos preenchida e você tem uma peça menos resistente e usa menos filamento também. Isso. Bien, acá hay otra pregunta. Certo? Boa tarde, Augusto. Dijiste que PLA y PLS son los materiales que más se usan en la impresión 3D. ¿Por qué es eso? Y si crees que hay algún otro material, una propiedad sim, de la impresión. Si hay algún otro material que tenga alguna propiedad interesante que podamos usar al momento de la impresión. Sim. PLA e ABS foram os mais tradicionais, os que começaram a ser utilizados. O PLA é um filamento muito versátil. Então, por exemplo, você pode imprimir uma peça, certo? E se você aquecer a peça em PLA, se você colocar calor, você consegue manipular e moldar ela. Então, ela é muito versátil, ela não exige muito controle da impressão, então, portanto, ela é muito fácil de trabalhar. Possivelmente, isso faz com que seja o mais utilizado entre PLA e ABS. Existem diferenças entre estes dois. O ABS é mais resistente, mas o trabalho dele exige um controle da cabine de temperatura para você ter um melhor acabamento. Mas existem outros filamentos interessantes, como, por exemplo, o PETG, PETG, o TPU, que pode dar uma certa flexibilidade, não é? Existe o próprio filamento flexível, e hoje já existem os filamentos compósitos, em que se misturam materiais poliméricos com outros tipos de materiais. Mas, unicamente nos filamentos poliméricos, eu diria que, além do ABS e do PLA, os que nós utilizamos muito também são os filamentos TPU e PETG. Fausto, estamos en tiempo por tu aula ahora a las 7 de la tarde, así que como siempre muy agradecido por tu colaboración con nosotros y te mando un abrazo y seguimos en contacto. Eu que agradeço, foi um prazer, sempre um prazer estar com vocês
e seguimos em contato. Um grande abraço a todos. Gracias, Fausto. Un abrazo. Hasta pronto. Tchau, tchau. Chao. Tchau.